Gostaria de chamar todos bem-vindos para esse momento de culto a Deus, que a palavra de Deus nos conforte, que ela cure nossas feridas, que ela acalente a nossa alma de todas as dores, tanto do corpo, tanto física, né, que ela nos liberte. Assim nós iniciamos esse momento de culto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e eu. Hoje Ele te chama para chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e eu. Hoje Ele te chama para hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Hoje Ele te chama para reviver e amar. Amados no Senhor, de coração sincero, eu vos convido a nos achegarmos diante de Deus, o nosso Pai, e lhe confessarmos os nossos pecados, suplicando-lhe, em nome do Senhor Jesus, que Deus nos conceda o perdão. No nosso socorro, Ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Onipotente Deus, misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades, com que provoquei a tua ira, merecendo muito injustamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia, a santa, inocente, amarga paixão e morte de teu amado Filho, Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Diante de Deus, eu vos pergunto, é esta vossa confissão, que vos arrependeis verdadeiramente de vossos pecados, que credes em Jesus Cristo, que tendes o sincero e firme propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa, pelo auxílio de Deus e Espírito Santo, se é, afirmai-o dizendo sim, na certeza de que Deus onipresente vai escutar a vossa voz. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus, e da parte e por ordem de meu Senhor Jesus Cristo, vos perdoo todos os pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Vinde, consolai meu povo, é o clamor do eterno Deus. Aos que estão em densas trevas, urge a voz dos altos céus. A Jerusalém pregai sobre a paz de Deus o Pai, e dizei que perdoados foram todos os pecados. Escutai a voz que clama no deserto e na amplidão, anunciando aos penitentes a graciosa salvação do Senhor. A voz ouvi e o caminho a Ele abri, vales, montes reverentes, recebei-o muito contentes. Mesmo cheio de pecado, em sua graça confiai. Revestidos de humildade, em seu reino assim entrai, pois a glória do Senhor revelada é por amor, há de vê-la ao mundo inteiro. Eis a voz do mensageiro, e há de vê-la ao mundo inteiro. Eis a voz do mensageiro. Salmo 70. Petição por auxílio divino. Praza-te, ó Deus, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam, e os que amam a tua salvação digam sempre: Deus seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todos sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. A cura de 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados.
Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os leprosos que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. Em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, porque em todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu, e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria, e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e subiu aos céus. Está sentado à direita do Pai e virá novamente em glória, a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica. Confesso um só batismo, para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Quero estar, Jesus, contigo, e onde fores te seguir. És o meu fiel amigo, só a ti irei servir. És o autor da minha minha alma benfeitor, toda força para a lida vem de ti, ó Salvador. Quem seria semelhante a Jesus no seu amor, que na cruz agonizante se tornou meu Redentor? Sei que devo dedicar-me ao que a vida deu por mim, e que devo declarar-me fiel a Cristo até o fim. Sou por ti acompanhado na alegria e no amargor. Quero estar, pois, ao teu lado para sempre, ó bom Senhor. Eu espero o teu chamado a deixar o mundo aqui, pois está bem preparado quem confiar somente em ti. Que cada um de vocês, nesse momento de culto, ao ouvir essa mensagem, assim como aqueles leprosos, possam ver Jesus passando, e mesmo em meio à sua quarentena, o seu isolamento, possa se aproximar de Jesus. Desde que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, declarou a pandemia do coronavírus, houve um apelo para toda a humanidade ficar em casa, fazer a quarentena, os isolamentos, o distanciamento social. Desde março, nesta semana, fazendo 4 meses, cerca de exatamente quase 120 dias, muitas pessoas estão isoladas, né? Muitas pessoas estão de quarentena, alguns mais prejudicados, comerciantes, pessoas do grupo de risco, que tiveram que se afastar de familiares, alguns tiveram depressões, outros angústias, vendo pessoas doentes, a falta de UTIs,
a mortandade, outros perdendo o emprego. Mas a pergunta é: como tem sido os dias de isolamento, de quarentena, da tua família? O que você fez nesses dias, aonde nós não poderíamos sair? Com quem que você se encontrou? Como foi o seu tempo? Na Bíblia também temos pessoas que em algum momento tiveram um isolamento, uma quarentena em suas vidas. A forma de isolamento mais antiga e conhecida nos tempos bíblicos era o caso das pessoas com lepra. As pessoas infectadas, os leprosos, eram separados para evitar a propagação da doença, visto na época não terem cura ou remédio. Só que ao invés de pedirem para eles ficarem em casa, eles eram levados para fora das cidades. Os leprosos que tinham que deixar a sua casa, deixar a sua família, eles eram jogados, sem esperança, para fora dos muros das cidades, abandonados ao viverem em aldeias de doentes e sobreviverem de esmolas. Eram isolados. No mínimo, a sua distância era de 100 metros dos demais. Hoje, a distância que ouvimos falar, que é uma distância segura em meio a esta pestilência, de 2 metros, nós já temos dificuldade. Imaginem os leprosos, 100 metros de distância. Por isso, quando Jesus vem ao encontro daqueles leprosos e os toca, se aproxima daqueles homens, os cura, era como se Jesus devolvesse a vida para eles. Eu lembro aqui desses 10 leprosos no seu isolamento, quando eles viram Jesus passando, o texto nos diz: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio da Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe, notem, isolados de longe, e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Será que estamos vendo Jesus? E será que estamos nos aproximando de Jesus em nossas súplicas, nesse momento em que a humanidade vive? Outra forma de isolamento na Bíblia é a quarentena, que era um período onde as pessoas se isolavam do mundo e se distanciavam das coisas cotidianas da vida para se aproximarem de Deus. Eu lembro os 40 anos que durou o povo de Deus caminhando no deserto e se aproximando de Deus, os 40 dias e 40 noites que Moisés ficou no Monte Sinai, bem pertinho de Deus, os 40 dias que ficou o profeta Elias no deserto jejuando e se encontrou, ouviu a voz suave de Deus. Percebam que todos esses que fizeram quarentena ou isolamento, por mais que tivessem que se afastar do seu próximo, eles acabaram se aproximando de Deus. Assim como esses isolamentos sociais, decretados pelos nossos governantes, ele tem como objetivo para que essa doença não venha se alastrar. Nos dias de Noé, na época do Noé, Deus viu que a humanidade estava doente, uma outra pandemia, talvez muito pior, que havia contaminado o ser humano. Diz assim o texto, capítulo 6, versículo 5: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. No versículo 11, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. No meio de tantos corrompidos pela maldade, Noé era homem justo. Noé andava com Deus. Então Deus chamou Noé e sua família a construírem uma arca e a continuarem o seu isolamento da corrupção, do pecado, da iniquidade dos seres humanos de seu tempo. A arca, eles ficaram dentro dela por cerca de 1 ano,
isolados. Por mais que antes de entrarem na arca, Noé e seus filhos, eles tinham que andar em meio àquela humanidade corrompida. Trabalhar para construir a própria arca, que levou anos e anos. Eles conseguiram, mesmo caminhando pela terra dos viventes, corrompida com a pandemia do pecado, se manter o afastamento e o isolamento da corrupção do ser humano. Isolando-se da iniquidade e sempre andando com Deus. Outro isolamento que tivemos na Bíblia foi do povo de Deus lá no Egito. Assim como hoje temos que ficar dentro de nossas casas para nos protegermos da contaminação do Covid-19, o povo de Deus também teve que ficar durante um dia e uma noite isolado e confinado em sua própria casa. Deus havia enviado as pragas ao Egito e em sua última praga a condição para se livrar daquela praga e não vir a morrer, por aquilo que iria acontecer, está registrado no capítulo 12, nos versículos 22 a 23. Tomai um molho de sopo, molhai no sangue que estiver na bacia, marcai a verga da porta, as suas ombreiras com sangue que estiver na bacia, nenhum de vós saia da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor naquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Outro que teve que fazer um certo isolamento, uma certa quarentena, foi o profeta Elias. Por causa das ameaças de Jezabel e do rei Acabe, que queriam matar Elias, ele resolveu se isolar do mundo e caminhou em direção ao deserto, até chegar a uma caverna, cerca de 40 dias. Enquanto Elias estava escondido naquela caverna, Deus falou com ele e disse para sair dali. Passou um vento forte, um terremoto, um fogo, porém o Senhor não estava nestes. Por fim veio uma voz mansa e delicada, no meio de um cicílio. Então Elias saiu e ouviu Deus. Elias foi libertado de seu confinamento, porque o Senhor tinha falado com ele. Neste tempo de isolamento social, muitos estão sofrendo. Muitos estão chorando, alguns até estão desesperados. Que cada um de nós possa escutar a voz suave de Deus. Assim como consolou Elias, que possa nos consolar com a sua voz que nos traz esperança. O apóstolo Paulo também esteve confinado em tempos de quarentena e isolamento social. Ele esteve preso num cárcere, porém, pela alegria de Cristo dentro dele, ele não esteve triste nesses momentos de sua vida. Mas mesmo isolado, enviava cartas às igrejas, demonstrando alegria, que mesmo uma pessoa afastada de sua família pode ter. O texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8 a 9. Assim diz o apóstolo Paulo: lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporto, por causa dos eleitos, com paciência. Notem, todos estes, leprosos, Noé, o povo de Deus no Egito, Elias, o apóstolo Paulo, mesmo em seus isolamentos, em suas quarentenas, eles em vez de se isolar, de Deus, eles se isolaram foi do pecado, da iniquidade, da corrupção humana, e se aproximaram de Deus, de tal maneira que sentiram Deus em suas vidas. Aproveitaram aqueles dias de isolamento para se achegar mais e mais à sombra do Altíssimo.
E você? Em meio a esta pandemia, você tem se isolado do pecado, da corrupção humana? Você tem se aproximado de Deus? Você tem ouvido a voz suave de Deus? Você tem compartilhado mensagens de alegria e de esperança para com o seu próximo? Não se isole, não se afaste de Deus. Se todo ser humano, se os cristãos se isolassem do pecado, como no início se isolaram nesta pandemia, se obedecessem a Deus como no início obedeceram aos decretos das autoridades desse mundo, se tivéssemos medo do inferno e do pecado, como muitos têm medo desta enfermidade, pasmem, mesmo nesta pandemia, sem podermos ter festa, sem casamentos como desculpas, sem aniversários, sem shoppings, sem poder nos reunirmos, alguns ainda arrumam desculpas. Mesmo numa quarentena e isolamento, aonde na Bíblia as pessoas se aproximam de Deus, alguns conseguiram se afastar, de tal forma que somente o bom pastor Jesus para os trazer de volta. Que possamos nos aproximar de Deus igual a Noé, Elias, o apóstolo Paulo, os leprosos que viram Jesus se achegando a eles, que se encontraram com Jesus, e tantos outros que em algum momento de suas vidas, em quarentenas, em isolamentos, mesmo numa arca, numa caverna, numa prisão, numa aldeia, num quarto, numa casa sozinho, puderam sentir Jesus perto de si. O bom pastor esteja os conduzindo, mesmo no vale da sombra da morte, que o seu bordão e o seu cajado te console, me console, e nos leve a águas tranquilas e a pastos verdes. Que Jesus também conduza a cada um de nós pelos dias de isolamentos, de quarentena que ainda teremos. Que possamos nos aproximar de Deus. Amém. Assim como os leprosos, o Noé, o apóstolo Paulo, Elias, em suas quarentenas, em seu isolamento, se achegaram a Deus, eu também te convido a nos achegarmos a Deus em oração. Todo-Poderoso Deus, nosso Pai Celestial, reconhecemos com sincera gratidão a Tua bondade, o Teu amor por nós e pela humanidade, apesar de não os merecermos. Louvamos-Te porque nos criaste, nos preservas e nos dás todas as bênçãos desta vida. Acima de tudo, louvamos-Te pela esperança da glória e pelo Teu inestimável amor na redenção do mundo, realizada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e oferecida a nós através da palavra e dos sacramentos, o batismo e a ceia, que são os meios da graça que concedeste à cristandade. Suplicamos-te que nos faças reconhecer essas bênçãos, que em nosso coração te sejamos infinitamente agradecidos, e em todo o tempo te louvamos, não só com os lábios, mas também com a nossa vida. Sendo assim, poderemos viver de forma agradável a Ti, receber ajuda, conforto nas tribulações desta vida. E finalmente, no dia em que o Senhor tem preparado, podermos estar nas Tuas misericórdias e nos Teus braços. Bondoso Deus, pedimos que mantenhas a Tua igreja em todo o mundo e que a dirijas, governes pelo Teu Espírito Santo. Guia os cristãos no caminho da verdade, mantenha a sua fé em Cristo, para que permaneçam unidos no Espírito e na Tua paz, e vivam de acordo com a Tua vontade, a Tua palavra. Derrama sobre todos os ministros do Evangelho, sobre todas as congregações, o Espírito da graça, para que Te sirvam
com alegria. Com muita sinceridade, rogamos-te que olhes com favor ao governo do Brasil, todas as autoridades da nossa pátria, enche-os com a tua graça, para que sempre andem no teu caminho. Abençoa nossas autoridades e a sua ação, para que a paz, a felicidade, a verdade, a justiça sejam sempre estabelecidas entre nós, por todas as gerações. Com humildade, suplicamos-te que olhes por toda a humanidade, fazendo com que conheça os teus caminhos e a redenção que Cristo Jesus adquiriu para todas as nações. Ó Deus, pedimos também que protejas todos os que viajam por terra, mar ou ar, socorra todos os que se encontram em perigo, dificuldade, enfermos, e satisfaças as necessidades de todas as criaturas. Entregamos nas tuas mãos paternas todos os que estão sendo afligidos, tanto no corpo e na alma. Conforta-os com o teu amor, dá-lhes paciência no sofrer, e por tua graça liberta-os de toda a aflição. Misericordioso Deus, ouve as nossas humildes petições, que oferecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, a quem juntamente contigo e com o Espírito Santo damos toda a honra e glória, agora e para sempre. Amém. Eu também convido a nos achegarmos a Deus através da oração do Pai Nosso, que Jesus ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Cada um de vocês eu vos entrego a bênção de Deus aos vossos dias, ao vosso caminhar por esta terra. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Senhor potentíssimo, Rei das alturas, canta minha alma, jubila com todas as criaturas. Vinde exultai, a paz saltérios tocai, gratos por tantas venturas. Louva ao Senhor que com grande potência governa, sobre asas de águia te leva à morada paterna, que te mantém como melhor te convém, sua bondade é tão terna. Louva ao Senhor por fazer-te assim maravilhoso, dando-te vida e saúde, é teu Pai muito bondoso. Pois na aflição Ele te dá proteção, sob suas asas gracioso. Ao Senhor que abençoa-te visivelmente, chove amoroso do céu seus dons torrencialmente. Lembra-te bem, com seu amparo ele vem, pois o Senhor é clemente.
Ó minha alma, Deus louva seu nome glorioso. Ó mundo, canta louvores a Deus piedoso. És nossa luz, ó Rei Celeste Jesus. Louva-te o povo de todos.